Olá pessoal, a maldição da Residência Hill ainda é um dos assuntos mais comentados na internet e não é por menos. Um dos vídeos que nós fizemos sobre os easter eggs da série é um dos mais comentados, um dos mais procurados e por isso resolvemos voltar a esse assunto, só que desta vez falando da segunda temporada da atração da Netflix. Chega mais! A segunda temporada de A Maldição da Residência Hill ainda não foi confirmada pela Netflix, mas ela é dada como certa. O próprio criador da atração, Mike Flanagan, já deu algumas pistas do que veremos no segundo ano. A primeira informação é que Flanagan confirmou que a história da família Crane já foi contada inteiramente. Isso significa que a série não falará mais sobre a história da família. O que aconteceu, aconteceu e os que morreram estão realmente mortos. Em entrevista à Entertainment Weekly, Flanagan confirmou que a série virará uma antologia, ou seja, a cada temporada, uma história diferente. Flanagan explicou que a série vai funcionar como American Horror Story, que a cada temporada conta uma história de terror diferente e em locais diferentes. Essa última temporada, por exemplo, teve um crossover entre a primeira e a terceira, o que agradou bastante os fãs e serviria como um exemplo a ser seguido. Já falamos da hipótese de ser uma antologia, mas e o elenco? Seria o mesmo como acontece em American Horror Story? Bom, tudo leva a crer que sim. Isso porque o diretor Mike Flanagan costuma trabalhar com o mesmo elenco tanto em filmes como em séries, e isso já aconteceu algumas vezes. Carla Gugino, que fez a matriarca dos Crane, trabalhou com Flanagan no ótimo Jogo Perigoso, suspense do escritor Stephen King, em que uma mulher fica presa a uma cama depois que o marido morre e ela luta pela sobrevivência. Henry Thomas, pai da família Crane, participa do mesmo filme em uma participação especial muito importante para a trama. Kate Siegel também trabalhou com Flanagan em Hush, A Morte Ouve, filme em que ela é surda e é atormentada por um maníaco. E os próprios atores já declararam que acreditam que possam voltar numa possível segunda temporada. Carla Gugino deu uma entrevista ao The Hollywood Reporter e disse que a antologia pode significar também a volta de todo o elenco, só que interpretando personagens diferentes daqueles que conhecemos na primeira temporada. Ela acredita que as histórias possam ser independentes, mas de certa forma conectadas. Steven, por exemplo, teve um papel importantíssimo no final da primeira temporada e ele poderia voltar novamente com o mesmo personagem para esse segundo ano. E isso foi revelado pelo pai dele no finalzinho do episódio. Ele se tornou o guardião da residência, assumindo o papel de seu pai, que acabou falecendo. Então muito ainda pode acontecer nesse sentido. Além disso, vemos uma curta cena que revela a família 2 anos depois. Steven, então, assume o controle da casa, o que pode indicar que o personagem pode ter papel fundamental novamente. This is all yours now. The house. And the promise. O próprio ator que interpreta Steven disse que todas aquelas dezenas de fantasmas espalhados pela casa podem ser parte fundamental de outras temporadas da atração. E ele disse mais, que todos aqueles fantasmas indicam alguns spoilers do segundo ano. Imagina, já tem que procurar todas aquelas dezenas de fantasmas e ainda eles terem ligação com a segunda temporada e já ter algumas dicas do que pode acontecer na segunda temporada.
Não dá, é muita informação. Mas olha, tem uma outra situação muito bacana citada pelos próprios fãs e que podem indicar um personagem interessante para o segundo ano. Isso porque o livro da autora Shirley Jackson indicava um outro personagem principal e ele aparece na série, mas apenas como um personagem secundário. A segunda temporada pode contar a história do Dr. Montague, interpretado por Russ Tamblyn. Ele é o psicólogo que ajuda Nell a superar seus medos no episódio mais forte da atração, a moça do pescoço torto. Ele desacredita Nell e vai contra todas as histórias envolvendo a mansão. How can a house, just a collection of bricks, and wood and glass, have that much power over people? You've never been there. Well, that's true. But see, neither of you, not for a long, long time. And I think that if you were to look at it today after all these years, empty in the woods, you'd find it's not a monster. It's barely even a house. Pois é, essa parte é considerada uma das mais importantes de toda a série. Isso porque o personagem, ele é o principal no livro, mas na série ele é só um personagem secundário, o que pode significar uma história só dele. Isso porque ele é o principal no livro de Shirley Jackson. Mas, como eu disse, ainda são só suposições, a gente ainda não tem certeza do que deve acontecer no segundo ano da série. Mas pode ficar tranquilo que tudo que rolar a gente vai te informar em primeira mão no nosso site. Acessa lá. E não se esqueça também de assinar o nosso canal no YouTube, é rapidinho. A gente se vê no próximo vídeo.